Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no último capítulo de Jó. Hoje, pela graça de Deus, nós concluiremos o nosso estudo do livro de Jó e vamos falar assim, o grande finale, né, do posicionamento de Jó, da conclusão de Jó, partindo, né? Estou falando agora Jó, ele fazendo uma reflexão geral. Está justamente no capítulo final. Tá? Então nós vamos ler os versículos de número 1 a 6. Jó, capítulo 42, nós vamos ler do versículo de número 1 até o 6. Tá? Como de costume, estou fazendo minha leitura aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que pode ser um pouquinho diferente da Bíblia que você tem aí, mas o significado é o mesmo, é só uma linguagem um pouquinho mais contemporânea à nossa. Nos diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei das coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Então, relembrando um pouquinho aí, na aula passada, nós falamos os capítulos finaizinhos do capítulo 36 e o capítulo 37, onde nós vemos Eliú exaltando a majestade de Deus. E no capítulo 38 e 39, e vai se complementar agora nos capítulos que nós vamos estudar nessa lição, Jó convencendo, o Senhor convencendo a Jó da sua ignorância, né? Da ignorância que ele teve ali, de tudo que ele falou, das considerações erradas que ele emitiu, e aí então o Senhor convence Jó da sua ignorância. Hoje nós terminamos o livro e aí então a gente termina o finalzinho da parte 2 e da parte 3 do livro de Jó. Nós vimos aí que praticamente a gente desprendeu 90% do tempo, tá? Nessa parte 3 aqui, que ela foi ao longo do capítulo de número 3 até o capítulo 42. Tá? Então vamos falar que mais de 90% dessa divisão que tem, que é uma das propostas de divisões que tem no livro de Jó, ela se concentrou ali mais de 90% ao longo destes capítulos aqui que nós estudamos. Então, o capítulo de número 40 é apenas o primeiro o primeiro e o segundo versículo, eles ainda compõem aquele tema que nós vimos na aula passada, quando nós falamos do capítulo de número 38, o 39, tá? Eu não prestei atenção, mas o correto seria a gente ter feito do 38 até o 40, indo até o versículo 2, porque esse tema aqui, ele faz parte ainda do que a gente viu na aula passada, tá? Mas eu peguei uma conclusãozinha, são só dois versículos. Mas digamos, numa distribuição correta, eu deveria ter avançado até esses dois versículos na aula passada para fechar aquele tema, tá? Mas acabei não prestando atenção. Aí hoje, quando eu fui começar a lição de número 40, eu percebi, falei, olha, esses dois versículos aqui, eles fazem parte do que nós estudamos, tá? Mas vamos só concluir, a gente está relembrando também a aula, não foge muito do nosso propósito,
tá? E aí então os versículos 1 e 2 fala: respondeu mais o Senhor a Jó. Tá? Então aqui, quando a gente resgata lá os versículos 38, capítulo 38, tá? Qual que é a ideia que é passada em Jó 38, os versículos 2 e 3? Nos diz assim, ó: as suas palavras só mostram a sua ignorância. E aí o que eu grifei aqui, né? A ênfase que eu estou dando aqui. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Tá? Então lá no capítulo 38, nós vemos Deus, vamos falar assim, colocando Jó na parede, e justamente com essa pergunta aqui retórica, né? Quem você pensa que é? Tá? E agora então, o Senhor agora, nesses versículos 1 e 2, ele reforça essa ideia, tá? Quem você pensa que é, tá? E aí, que link que é feito com isso? Com a ideia que Jó falava que ele ia contender com o Senhor, né? E o contender aqui a gente está falando num conceito jurídico, num conceito de uma corte, onde estaria ali Jó, Deus, eles seriam, entre aspas, julgados para ver quem que era o inocente da história, tá? Porque pela perspectiva de Jó, Deus estava injustamente castigando Jó. Tá? E aí então ele queria ter esse desfecho, precisava de alguém que fosse no tribunal com ele. Tá? Então a ideia aqui é que Jó é repreendido por essa ideia, por essa fala dele, essa intenção dele quando ele fala que precisava então de uma corte e ali ele contenderia com o Senhor. O contender aqui é nesse sentido, tá? Entraria com um processo judicial, tá? Para que ele fosse julgado a sua causa. Então essa ideia estava, né, totalmente sem cabimento, era totalmente sem cabimento, tá? É quando alguém fala, eu vou colocar essa madeira aqui nessa parte aqui da janela, e você olha, você fala, olha, não tá certo. Eu acho que só você que não está enxergando, mas essa madeira ela vai cair, ela vai causar um estrago na tua. Vamos imaginar que debaixo dessa madeira tem um telhado, essa madeira vai cair porque ela não vai conseguir ficar presa aí. Automaticamente essa madeira é pesada, ela vai cair, ela vai destruir o teu telhado aqui que está debaixo dela, e é perigoso que caia e machuque alguém. Então assim, tá na cara que o que você está tentando fazer é uma coisa absurda, sem fundamento. Então tá totalmente errado, tá? E aí então o que o Senhor tenta agora abordar, mostrar uma outra perspectiva, é a insistência de Jó para que ele fosse o seu próprio justificador, né? É comum, né? Até esses dias estava vendo uma determinada série em que mostrava lá, ela trata muito parte de contexto jurídico, né? E numa dessas partes, o próprio autor ali, o próprio ator ali, ele dispensava o advogado que ele mesmo ia advogar pela causa dele, tá? E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Jó, ele queria ser o seu próprio justificador. Então, aqui o Senhor, ele repreende, né? Ele vai contra essa ideia de Jó e da postura que ele estava fazendo, que estava totalmente errada, tá? Trazendo isso para um contexto do Novo Testamento, tá? Não tinha cabimento, tá? Então,
precisa de uma figura, de um terceiro elemento, né, de um outro elemento. E aí quando a gente entra pegando o gancho, tentando trazer essa perspectiva para o Novo Testamento, e a gente vê a figura de Jesus Cristo como nosso justificador, como o nosso advogado que nós vimos, tá? Então, dando um exemplo, essa série, esse episódio que eu falei para vocês, que ele próprio queria ser o advogado dele, que vai muito de encontro isso com Jó, ele querendo ser o seu justificador, o seu próprio justificador, era incabível. Tá? E quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê essa perspectiva de Jesus como o nosso justificador, o nosso advogado. Tá? Nos versículos de 3 a 5, nós vamos ver agora Jó tendo o direito de palavra, vamos falar assim. Tá? E começa ali com uma expressão, vil. Tá? O que quer dizer esse vil? Vil é não merecedor. Tá? Nós vamos ver também Jó falando, ponho a mão na minha boca. O que seria isso? Tá? Vamos imaginar essa ação, tá? Essa fala, tá? Que isso aqui representa uma determinada ação de respeito. Tá? Quando a gente vê a cultura de alguns povos, tá? Os japoneses, aqui nós vemos muito característico o gesto de respeito, de cumprimento entre eles, tá? Então a ideia aqui Jó, ele estava, quando falando, põe a mão na minha boca, era um ato de respeito para alguém de uma, vamos falar assim, uma categoria, uma posição muito mais elevada do que ele. Trazendo uma associação muito simplista, tá? É um sinal de respeito aqui quando você vê dois japoneses se cumprimentando, se encontrando com esse gesto de respeito. Então seria algo muito parecido, tá? Um ato de respeito agora, tá? Vemos claramente, né? Jó agora, vamos falar assim, mudando o posicionamento, não batendo de frente. Agora ele, vamos falar que o choque de realidade deu efeito, tá? Agora ele está caindo em si, está entendendo as besteiras, enfim, a direção errada que ele havia tomado. Agora, nos versículos 6 ao 24, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. E é interessante que, vamos falar assim, nós, no versículo 5 ali, estamos vendo Jó agora numa postura humilde, tá? Mudando o seu posicionamento. Mas o versículo 6, assim, eu imagino, né, dá a ideia de como Deus, de certa forma, tivesse interrompido a fala dele e falado, olha, né, cinge agora, tá? Algo como ele falou assim, ó, eu não terminei de falar, tá? Me responde o que eu vou te perguntar, tá? E aí então, no versículo 28, nós vemos agora Jó então sendo confrontado, tá? Pelas suas falas, tá? E aí me lembra, não li esse livro, tá? Mas Joyce Meyer é uma escritora americana e ela tem um título que parece ser muito interessante, né? Que fala justamente isso, eu e a minha boca grande, né? Deve falar justamente do impulso do ser humano, de falar antes de pensar, tá? Então agora o Senhor, ele põe na mesa as falhas graves que Jó fez quando ele proferia alguns comentários, algumas falas, fazendo alguns comentários, tecendo algumas conclusões. Tá? Então agora pontuado isso como faltas graves que Jó teve então durante esse seu período que ele então pronunciou, que ele fez. A lei da retribuição foi algo que a gente viu muito presente ali durante o livro. A gente viu que era uma consideração, era muito debatida pelos amigos de Jó ali para defender então que de fato ele era culpado, que estava sofrendo por conta disso,
Tá? Em contrapartida agora, olhando pela perspectiva de Jó, como que ele como ele fazia uma consideração em cima, em torno dessa lei que os amigos dele tanto falavam, tá? A alternativa qual que era? Era falar, olha, de certa forma que Deus então reprovava, vamos falar assim, a ação de Deus, imaginando novamente que era Deus quem estava como que eu posso falar? Não é maltratando, mas era punindo, castigando, né? A palavra certa é essa, castigando Jó por aquele determinada ação que ele estava vivendo. E como ele se considerava inocente, então, vamos falar assim, a gente entra num impasse aí. Nós estamos falando então que Deus, nós estamos reprovando a atitude de Deus. Nós, assim, né, vamos colocar a figura de Jó. Jó estava reprovando a atitude de Deus. Então a gente entrou naquele duelo, né, de falar, olha, sou inocente, mas então o culpado, de certa forma, estamos falando que é Deus. Tá? Então esse foi um entrave, algo, vamos falar assim, errado, algo inconsistente da parte de Jó na sua conduta. Tá? E aí então, evidentemente que agora este vai ser um ponto que Deus vai atacar muito forte. Tá? E uma parte que ele chega a fazer tem alguns programas de televisão, seja também na internet, né? Existe um quadro, uma ideia, né? Que você fala, olha, seja o repórter por um dia. Tá? Então aqui qual que seria essa semelhança? Deus convidando um servo, né, Jó nesse caso, para que ele agora fosse rei do universo por um dia. Tá? Então falou, vamos mudar agora as posições aqui. Senta agora aqui no meu lugar, aqui governa, aqui veja, sinta-se na posição do rei do universo, tá? E aí começa com uma, vamos falar assim, uma provocação. Legal. E se você tivesse todo esse poder e atributo divino, como que você agiria? Qual seria o seu comportamento? Tá? Os ímpios, os soberbos, eles seriam fulminados? Seriam abatidos, exterminados? Como que você ia lidar com essa, né, a figurinha que é muito, muito legal, né? Como você iria lidar com esse poder que você teria à sua disposição? Tá? Aqui acaba sendo vamos falar assim, que esse texto aqui, ao longo aqui, nós vamos ver muitas espetadas, tá? Porque Jó, novamente, numa linguagem popular, falou besteira, tá? E agora, então, Deus ele vai apontar essas inconsistências, tá? Então, por exemplo, quando nós voltamos lá para o capítulo 21, para o capítulo 24, nós vemos que, de certa forma, Jó ali, ele fazendo uma crítica por Deus não castigar alguns perversos. Vamos ler o capítulo 21 aqui de Jó. Jó 21, os versículos 30 e 31. E essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa, ninguém acusa das maldades que comete, ninguém o faz parar pelos seus atos, ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Estou avançando a leitura, tá? Só para a gente entender melhor. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada, milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra
que o cobre é leve, meus amigos, as suas consolações são vazias, tudo que vocês dizem é mentira. Então o que ele falou? O que ele estava criticando aqui? Ele falou assim, olha, vocês insistem na lei da retribuição, que a pessoa aqui ela vai ser castigada, ela mal vai ser castigada, mas eu vejo, eu contemplo muitos, vamos falar assim, muitos injustos, que são até ricos, e eles têm uma vida boa. Chega a morte dele, como vai chegar para todo mundo, ele vai lá, é enterrado, né? Até ele coloca assim, até com uma terra diferenciada, né? Ele até fala aqui, ó, até a terra que o cobre é leve, tá? Tem milhares de pessoas acompanham o seu corpo, enfim, é um funeral porque era o fulano de tal, empresário, dono das indústrias tais, né? Vamos imaginar lá naquela época a indústria, vamos florir um pouquinho, tá? O prefeito da tal província, mas era um extremamente corrupto, pessoa má, tá? E aí ele não sofreu nada, tá? Então ele faz essa consideração, essa crítica, tá? Sobre essa forma que, vamos falar assim, alguns escapavam, saíam ilesos, tá? Nos versículos 15 a 24, nós vamos ver Deus agora utilizando a ideia de um animal, comentando sobre um animal, tá? Em algumas Bíblias, esse animal ele é referenciado como o bimote, tá? É um grande animal. O que seria o bimote? Vamos falar assim, a explicação, a definição, ela é um pouco controversa, muito abrangente, tá? Há uma linha que se defende que nós estamos falando do hipopótamo, que quando você olha ali, você vê uma representação do hipopótamo. Outra linha, olhando, fala, olha, não tem como ser o hipopótamo, nós estamos mais tendenciosos a que isso aqui seja um dinossauro, tá? Um tipo de dinossauro, tá? E uma terceira linha fala, olha, é um monstro mitológico, é algo que se tem na mitologia, que existe o bimote, mas nunca ninguém viu, tá? É um ser mitológico, tá? Qual que é a ideia? Tá? Vamos pensar num dinossauro, não vou falar que eu defendo a ideia de dinossauro, mas vamos se apegar em um aqui, tá? Vamos se apegar no dinossauro, tá? Qual que é a ideia quando cita o bimote nesse contexto dentro do livro de Jó, tá? A ideia era, vamos falar agora de patamar, colocar Jó num patamar que ele estava muito inferior, vamos falar assim, em termos de poder em relação a esse tipo de animal, tá? Chegar-se, novamente, vamos se ater aqui a um dinossauro. Chegar próximo de um dinossauro era algo impossível, tá? Agora você imagina, vamos até pensar, domesticar, pegar esse animal, tá? Era algo impossível, dada a grandeza, dado vamos imaginar, a fúria deste animal, tá? E aí o paralelo que se traz é, tá, então vamos imaginar um dinossauro. Você não consegue chegar no dinossauro. Você não consegue amarrar o dinossauro, tá? Você também não pode chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você também não pode ir com essa ideia de, assim como você não pode prender o bimonte, não pode prender o dinossauro, você não pode exigir o julgamento da sua causa, tá? Do jeito que você está fazendo. É algo impossível, improvável, tá? Não tem cabimento. Então é utilizado este animal para que se fique claro essas limitações, não tem como chegar, é impossível. Você vai chegar,
você vai morrer. Tá? E aí, então, feito esse comparativo com essas ações aqui que, novamente, com a ideia do julgamento, com a ideia de uma corte, agora, Jó, o réu, quem está sendo acusado, Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, isso era inconcebível. Tá? E aí vai dando detalhes desse animal, né? Novamente, é realizado algumas associações, tá? Aí fala, caçar a vista dos seus olhos, tá? Qual que é a ideia em cima desta frase, tá? A figurinha aqui, ela ilustra bem, tá? Fala, olha, agora vamos imaginar, né? Esse animal, ele também vamos imaginar um animal, um dinossauro que vivia no mar, enfim, né? Vamos até associar com um tipo de crocodilo, né? E legal. Então você olha ali, você está vendo os olhinhos dele lá pela água, tá? Você consegue caçar ele só por aquele olho? Não. Porque aqui, né, aquela figurinha, uma expressão que a gente fala muito, né? Isso aqui é só a ponta de um iceberg. Então você está vendo isso aqui, mas aqui debaixo da água, o negócio é monstruoso. Pensando no iceberg, tá? E aqui a ideia é a mesma coisa, tá? Então, se olhar um olhinho ali, até pequenininho, tal, uma cabeça grande, pequena, enfim, tá? Mas ele está submerso, tá? Ele é extremamente perigoso, tá? Outra, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma flechinha para atirar nele? Ele tem uma carcaça, ele tem uma couraça, que é como se fosse uma pedra, algo que a arma que você não vai sustentar. Exceto, vamos falar assim, que você tem uma mira muito boa, você consiga atingir o olho dele, mas assim, fora isso, você vai falar assim, vou pegar o pescoço dele aqui. Ele tem uma couraça fora de sério, tá? Não tem, isso te impede você usar armas triviais para tentar combatê-lo. Tá? E aí o capítulo 41, ele continua essa discussão, tá? Essa ideia, tá? Só que o capítulo 31, ele começa agora falando de outro animal, tá? Falando sobre agora o Leviatã, que ele é considerado como um monstro do mar, tá? Vamos manter uma ideia inicial, que é como se fosse um imenso crocodilo, tá? Só para início de visualização nossa, tá? Então, o que é colocado aqui? Que, olha, da mesma forma que o, o Bimonte lá, que a gente também tá se baseando como se fosse um jacaré, um tipo de crocodilo, tá? O Leviatã, ele voltando lá no outro, como um tipo de dinossauro, né, do mar, enfim, tá? O Leviatã também, ele era um animal assim, vamos falar, fenomenal, extraordinário, assustador, monstruoso. Monstruoso, tanto no aspecto de grandeza, quanto de feição, de perigo que aquele animal representava. Tá? Vamos falar que era um crocodilo? Vamos falar assim, a gente não consegue sustentar muito essa ideia. Por quê? No final, quando é discorrido sobre esse Leviatã, nós vamos ver que ele é um animal que ele representa um dragão que gospe fogo, representando o caos, o mal, a destruição, tá? Então, pode ser que seja um animal, um monstro do mar ali, muito mais abrangente, muito maior do que a gente consegue imaginar,
tá? É, esse animal, tá? A figura desse animal, ela pode, de certo modo, tá relacionado ali com o início da criação, também os fins dos dias, né? Que a gente está falando agora, quando a gente fala desse monstro, cuspindo fogo, a gente está entrando numa característica, vamos falar assim, de caos, de mal, tá? Então pode ser abrangente assim essa ideia que a gente está falando, olha, a gente agora a gente está falando da criação. Cadê minha lápis aqui? Estamos falando da criação lá no começo, tudo perfeito, tal, mas a gente está falando também agora de um caos no final, tá? Representando agora pela essa figura do Leviatã. A grande ideia qual que é? Que só Deus pode controlar, pode destruir esse ser que seria o Leviatã, tá? E você, Jó, o que resta? Resta você recolher-se, tá? Na sua insignificância, no seu temor, na sua limitação, tá? Porque, vamos falar assim, o Bimonte, né, em categoria, ele estava numa categoria mais baixa. O Bimonte você não consegue fazer nada. E agora eu estou falando do Leviatã, que é algo muito mais poderoso, muito mais, vamos falar assim, monstruoso. Você não tem condição nenhuma, tá? Então, vamos falar assim de uma certa forma até irônica, tá? Deus ele agora com perguntas, tá? Irônicas, ele deixa clara essa incapacidade de Jó conseguir vencer esse tipo de animal, tá? Confrontar, julgar o Leviatã. Tá? Como falar assim, então você vai pegar então uma flechinha e você vai atacar, igual o outro exemplo que eu dei lá, tentar atacar o pescoço do Leviatã. Não vai fazer nem cosquinha. Por quê? A camada desse animal ela é grossa. É como se fosse uma parede de 3, 4, 5 camadas. Então nunca você vai chegar a um ponto que você vai conseguir adentrar para ferir. Tá? A sua flechinha não vai fazer absolutamente nada. Quem dera conseguirá fazer cosquinha. Para efeito de presença, eu gostaria que vocês só falassem para mim como que na Bíblia de vocês esses animais eles são referenciados, tá? Eu acho que as linguagens mais recentes, eu não sei se usa o termo bimonte, tá? Ou talvez use bimonte, use também o Leviatã, ou você vai encontrar lá para o bimonte que a gente estudou, você vai falar assim, aqui está falando na minha Bíblia como um grande crocodilo, aqui no Leviatã cita como monstro do mar, tá? Então apenas como a título de presença, só citar para mim como que está na Bíblia de vocês, né? Falar, na minha Bíblia aqui, que é a Thompson, por exemplo, fala isso e isso, tá? Ou se a tua for igual essa que eu estou usando aqui, a de Genebra, que foi o caso, fala, olha, usei a de Genebra justamente usa tais expressões, tá bom? Só para contar presença aí para essa aula. Corda aqui, a ideia, né, que seria algo que fosse ali usado como se fosse uma rede, algo que seria utilizado para prender o Leviatã, como se fosse um peixe, tá? Também nesses versículos cita um espinho furará a sua queixada, tá? A ideia pode ser que está tentando trazer aqui como um Leviatã sendo um prisioneiro de guerra, tá? Como um gancho, uma argola no seu queixo ou no seu nariz, tá? Então vamos ali
tentando dar a ideia de que ele seria fisgado, seria preso, mas, né, o contexto aqui diz, olha, isso é algo totalmente impossível, tá? Então, traz essa ideia aí dessa tentativa que seria impossível, tá? Essa metáfora, tá? Quando nós estudarmos lá o capítulo 29 de Ezequiel, nós vamos ver também essa metáfora presente, tá? De capturar ali um determinado inimigo, e aí comparando com um crocodilo, um jacaré, né? Essa associação é feita aqui com Leviatã, como se fosse colocado ganchos então na sua queixada, né? E ali ele sendo arrastado, tá? Nos versículos 4 e 9, tá? Continua então essas perguntas. Vamos falar assim, essas perguntas eloquentes, essas perguntas muito bem elaboradas, muito bem feitas, né? Naquele sentido, vem cá, me explique como, né? Então, umas perguntas bem requintadas, tá? Por exemplo, e aí, Jó? O que você faria com o Leviatã? Você transformaria ele? Seria um escravo para sempre teu? Tá? Qual que é a ideia, né? A ideia aqui é até um contexto, né? Vamos falar assim. Poderia ter colocado aqui aquela frase que a gente coloca, né? Como tradição da época, tá? Que era muito comum nos tempos antigos ali haver um tratado de paz, tá? Então imagine que uma determinada nação é atacada por outro, e a gente viu isso ao longo da história bíblica, tá? Que no começo uma expressão popular, vamos quebrar tudo. Então chegava, tudo, destruía, matava todo mundo. Voltava, pegava os pertences, os despojos, iam lá e se repartiam. Legal, então vamos atacar, destruir aquela nação. Com o passar do tempo, da história bíblica, com novos reis, novas ideias vindo, nós percebemos que isso muda. Tá? Muda em que sentido? Falou, gente, é muito mais inteligente da nossa parte, pensando em arrecadação, pensando em inúmeras outras coisas, nós subjugar uma determinada nação que nós conquistarmos. Então a gente chega lá, domina aquela nação e fala, olha, segue a tua vidinha, qual que é a diferença? Você tem que pagar imposto pra gente. Você comanda o povo aí como você está acostumado a comandar, só que nós mandamos em você. Tá? Mas você segue a tua vida. Você não tem a tua casinha? Continua na tua casinha. Só que vocês agora são, de certa forma, nossos escravos. Tá? Então, parte da tua colheita agora é do nosso governo, porque nós dominamos vocês. Tá? Então essa era a ideia muito comum na antiguidade. Era subjugar o menor. E aí, o Senhor, no capítulo de número 10, tá? Fala então, novamente, ali de quão terrível é o Leviatã. Tá? Que ninguém, na sua sã consciência, era louco o bastante de incomodar, de despertar o Leviatã. Qual que é a ideia que é passada aqui? Você tem ideia do que acontece, do que aconteceria com essa pessoa que ousasse fazer isso? Ousasse despertar o Leviatã?
É como ele falar assim, e aí vamos imaginar aquele ser mitológico que gospe fogo e tal. Essa pessoa não vai viver. O Leviatã, ou pelo seu porte, força, vai dar um. Pensando no dicionário, pensando num. Vamos imaginar, né, fazer uma associação alegórica aqui com um dinossauro, ele vai pisar em você. Tá? E aí no versículo 11, tá? Fala, né? Quem primeiro me deu? Se a gente for parafrasear, é como se falasse: quem primeiro me confrontou? Tá? E aí agora, para que eu haja de retribuir, qual que é a ideia dessa retribuição? Que vai pagar uma dívida, vai indenizar algo que eu perdi, algo que foi roubado, tá? Então assim, vem cá. Então, quem foi isso que me confrontou agora que vai retribuir? Que, né, numa expressão popular, viajou na maionese e agora vai pagar pelos seus atos. Tá? E aí então nós estamos falando então agora de um confronto da parte de Deus para com Jó. Tá? Lá no capítulo 24, do capítulo 34, tá? Vou usar uma expressão aqui um tanto popular, tá? Jó se gaba, né, das suas virtudes, de, enfim, ajudar o pobre, ser uma pessoa virtuosa, com inúmeras qualidades. E aí ele insinua então que Deus lhe deve algo por essa sua postura, por essa sua posição, por essa sua virtude, tá? E aí também, de certo modo, dado que eu sou virtuoso e eu perco todas as minhas coisas, toda a minha propriedade, posteridade, né, os filhos, alguém precisa me indenizar. Porque eu era justo, eu era virtuoso e fui injustamente, alguém tem que me pagar, alguém precisa me restituir, tá? E aí então a gente vê claramente que a gente tem um erro nesse discurso, um erro nesse posicionamento, tá? É a concepção errônea de que Deus tem a obrigação de recompensar uma pessoa obediente. Tá? Então, tá errado esse seu conceito. Tá errado essa tua ideia. Deus ele não é obrigado a nada. Ah, a pessoa é bonzinha, tal. Ok. Mas você está colocando um condicional aqui, que você está colocando, nem digo um condicional, uma obrigatoriedade. A pessoa é boazinha, Deus é, entre aspas, obrigado a recompensá-la. Então tá errado. Tá errado essa ideia. Tá? Que ponto central que a gente bate de frente com essa ideia? Tá? É a questão das boas obras. Nós julgamos muito a questão das boas obras. Né? Deus ele é obrigado a recompensar por conta das boas obras. Mas aí a gente cai num tema muito interessante presente no Novo Testamento, no livro de Efésios. Vamos ler lá, Efésios. Efésios 2. Nós vamos ler os versículos 2 a 8. Efésios 2, os versículos 8 a 10. Falei errado, né? Então, Efésios 2, 8 a 10.
Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ninguém pode orgulhar de a possuí-la. Pois foi Deus quem fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Tá? Então, boas obras, ter uma recompensa por conta dessas boas obras, ela vai de encontro com a doutrina da salvação pela graça. Ela bate de frente. Tá? Você é salvo não pela pessoa que você é. Não porque você doa, porque você ajuda ciclano, porque você dá o seu dízimo, por causa disso, daquilo. Você é salvo pela graça. Ponto final. Tá? Então esse aqui é um tema muito interessante que ele é explorado no Novo Testamento, tá? Sobre a graça. Os versículos 12 a 34, né, fala suas forças, tá? Então, reforça novamente a ideia do poder, enfim, da invencibilidade desse ser aí, o Leviatã, tá? Então, ao longo desses versículos, vai descrever essas características, vamos falar assim, a composição, né, como que esse monstro, esse Leviatã, né, tem e assusta pelas formas, enfim, da sua perna, a sua couraça, né, essa ilustração aqui, né, traz um desenho do Leviatã, né, a sua queixada, os seus olhos, as suas escamas, tá? Boca, nariz, coração, tido como coração de pedra. Tá? Então, novamente, vamos atacar bem no coração. Impossível. Não tem como alcançar, dada a couraça que ele tem. Quando você chegar no coração, se você chegasse no coração dele, é como se fosse uma pedra. Tá? E aí no finalzinho do versículo 34, né, fala todo o alto vê. Tá? E se a gente pegar a nova tradução da linguagem de hoje, fala o seguinte: o Leviatã ele olha para tudo que ele contempla com desprezo. Porque ele lança um olhar de um olhar superior para todos, tudo que ele consegue contemplar ou tenta afrontar ele, tá? Como se liga isso com a história de Jó, tá? É como se fosse o orgulho de Jó que lá atrás já foi apontado, foi denunciado, tá? Então Jó ele nunca ia conseguir bater de frente, vencer, duelar com esse mega perigoso, mega poderoso Leviatã. Tá? Era impossível. Legal. Mas agora vamos entrar em outro contexto. Estamos falando que você, né, nesse ser, enfim, Leviatã, você não tem como combater, lutar. Como então seria possível, viável, assinar embaixo, concordar, tá, com a alegação de governar o mundo melhor do que Deus, porque, dado algumas considerações, você fala que olha, não governou bem, não está tão certo isso, tá? Já é impossível.
Tá? Não tem nenhum cabimento, nenhum fundamento e é algo impossível. Tá? 100% impossível. Não vamos falar 99,9%, tem 0,1% de chance. Esse 0,1% de chance é uma chance. Não, não tem chance. É 100% improvável. Tá? E aí o capítulo 42, nós vemos agora, de uma forma muito interessante, Jó, ele se arrependendo das suas palavras. É como se agora Jó, ele fizesse uma reflexão de tudo que o Senhor falou e ele emitindo o seu parecer. Olha, me abomino das minhas palavras, as minhas acusações, tá? Na falsa crença, tá? De Deus, uma certa obrigação, recompensar nesta vida os justos, tá? E aí o que Jó faz agora? Ele sai da contramão, né? Então a gente viu nesse sentido Jó na contramão. E agora, dadas essas alertas que foram feitos para ele, ele muda o seu rumo, ele conserta a sua direção. E como que ele conserta essa sua direção? Ele se submete à vontade soberana de Deus para a sua vida. Tá? Então tem até uma figurinha aqui, né? 880, água por vinho, tá? Nós vemos então agora uma mudança radical, tá? Uma mudança totalmente diferente daquela que nós contemplamos ali ao longo dos capítulos ali, tá? E aí um dos versículos que nos chamam muita atenção, muito lembrado, muito como que eu posso dizer, muito marcante no livro de Jó, é quando ele faz essa reflexão dele, ele faz essa declaração dele, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tá? Acaba sendo um versículo chave. Nós vimos, quando nós estudamos o livro de Jó, né, aquelas lições introdutórias, e nós vimos que esse acaba sendo um versículo chave do livro de Jó. Muito interessante também, no capítulo 42, é a postura que nós vemos de Jó, tá? E a gente compara com os amigos de Jó. Tá? Porque Jó, o que ele fez? Ele foi lá, igual tá aqui, ó, ele recusou as suas falsas crenças. Tá? Imaginava que era assim, me perdoa, errei. Num dito popular, viajei na maionese, falei um monte de besteira quando eu estava, né, naquela turbulência, no olho do furacão. Me perdoa, errei. Deus, reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. O Senhor é aquele que guia as nossas vidas, né? Reconheço isso na minha vida, tá? Então Jó, tá? Ele estava certo ali, né? Sustentar a sua inocência, tá? Que ao longo dos capítulos nós vimos ali ele batendo de frente com seus amigos, aquelas falsas acusações
que vieram sobre ele por parte dos seus amigos. Tá? E agora, esses 3 amigos, eles são repreendidos pelo Senhor. Tá? Porque, novamente, em alguns cenários ali, eles não falaram a verdade a respeito de Deus, tá? Fizeram algumas considerações ali que estavam erradas. Tá? E aí foram sentenciados. Tá? Foram sentenciados a separar animais, irem até Jó, oferecerem sacrifício, e a oração intercessória, a oração daquele holocausto, deveria partir por Jó, que foi aquele que sofreu esse bombardeio por conta desses 3 amigos. E Deus ouviria a oração de Jó, ouviria a intercessão de Jó e perdoaria eles. Tá? Então Deus perdoaria e não iria castigar eles. Mas eles deveriam fazer isso. Eles deveriam ir lá como uma forma de arrependimento, levar animais até onde Jó estava, ali oferecerem junto o sacrifício e falar: Jó, você precisa interceder pela nossa vida. O perdão só vai vir se você interceder junto a Deus por nós. Tá? Então o clamor vai partir da tua parte. Tá? Nos versículos 10 a 17, então, nós vemos agora essa mudança de chave. Tá? Quando a gente pensa lá no Êxodo, e vamos imaginar que um bandido, ele furtasse um animal, fosse pego, enfim, ele tinha por obrigação, amparada pela lei, de uma restituição em dobro. Ah, você pegou a ovelhinha? Ah, pegou a ovelhinha, né, fulano? Devolve a ovelhinha. Você vai devolver a ovelhinha e outra ovelhinha. A lei dá esse amparo legal. Você vai devolver em dobro. Tá? Só que aqui Deus não devia nada para Jó. Tá? Mas dado esse aspecto da bondade, da misericórdia divina, Deus permitiu que Jó voltasse a ser um homem rico, voltasse a ter tudo em dobro do que ele teve outrora. Tá? A Bíblia nos fala que ocorreu um grande banquete. Seus amigos, irmãos foram chamados ali para participar desse grande banquete, nessa nova etapa de vida que Jó estava vivendo. Tá? Vendo os benefícios de Deus agora novamente para a vida dele, uma restituição, tá? Dada por Deus pela sua infinita misericórdia. Tá? Esse desfecho, tá? Ele acaba sendo uma lição muito interessante, tá? No livro. Tá? É algo que durante todo esse tempo que nós assistimos se batia muito na tecla da lei da retribuição. Tá? Vamos falar assim. Até uma falsa aplicação da lei. Tá? Lá em Provérbios, quando nós lemos o livro de Provérbios, há versículos que comentam sobre o temor ao Senhor. Tá? Que esse temor, ele produz vida longa, vida abundante. Legal, ótimo. É algo ali, vamos falar assim, uma promessa, algo que pode acontecer na vida daquele que teme ao Senhor. Tá? Mas é um erro da nossa parte cravarmos que Deus, ele sempre vai operar dessa forma. Tá? É o caso da lei da retribuição. O que falava a lei da retribuição? Quando você via o peão ali sofrendo, era
fruto do seu pecado. Tá? Devo aplicar isso cegamente em 100%? Não. Na maioria dos casos, sim. Mas pode acontecer que um determinado não é assim. Tá? Às vezes você vê alguns nascimentos de crianças tal. E vamos falar com características próprias, diferenciadas, nem tanto, vamos falar assim, de enfermidade. Mas você vê, por exemplo, não sei se vocês viram, mas eu tô trazendo à memória agora uma criança que ela nasceu com cabelo e nasceu com cabelo branco. Tá? Estava relacionado com uma genética e ele falou assim, olha, isso aqui a possibilidade é de 1 trilhão a cada nascimento acontecer isso. É muito remoto, muito difícil. Mas naquela ocasião aquela criança nasceu, não sei se era uma japonesinha, mas era tão bonitinha, ela tinha um cabelinho assim bem curtinho, mas aqui tinha uma mancha branca. Né? Se eu não me engano, puxou até da mãe, se eu não me engano. Tá? Vou falar que todas as crianças vão nascer assim? Não. Posso afirmar categoricamente que toda criança não vai nascer assim? Também não. Porque em 1 trilhão pode nascer uma, como foi esse caso. Tá? Então o erro crucial dos amigos dele, de Jó, foi bater naquela tecla. A lei da retribuição fala assim, então é assim. Você está falando que você não tem culpa? Você está mentindo, você é um mentiroso, você tem culpa no cartório, confessa. A lei da retribuição fala assim, então é cegamente, é falar que não é 100% assim. Tá? E pode, em algumas ocasiões, acontecer um pouco diferente, dado a forma como Deus opera. Tá? E aí, o versículo, né, vamos falar assim, a conclusão que o livro nos traz, remete muito, né, ao Novo Testamento, a Romanos, né? Novo Testamento, o livro de Romanos. O que fala lá em Romanos? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreende a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? É impossível você conseguir pensar, responder, associar a isso. Tá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Tá? Então, muitas coisas nas nossas vidas, na nossa mente humana, vai ser impossível de nós entendermos, compreendermos a grandeza do nosso Deus. Compreender, agora voltando para a história de Jó, compreender os planos, os projetos de Deus, que fogem muitas vezes daquilo que a nossa mente, a nossa capacidade humana em compreensão, que é limitadíssima, consegue entender, consegue compreender, consegue justificar, consegue associar. Tá? Então, a sabedoria, a ciência de Deus, os juízos de Deus são muito profundos, muito grandes, e nós somos limitados, tá? Mas toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Deus, como diz lá em Romanos 11, os versículos 33 ao 36. Amém? Estou gravando essa aula nesse domingo, Dia das Mães, então eu deixo aqui para todas as mães da nossa escola dominical um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas vocês, para aquelas que têm filhos ainda pequenos, que Deus lhes dê sabedoria, que no futuro seus filhos permaneçam firmes na casa do Senhor, sejam instrumentos usados por Deus, porque
eles são fruto daquilo que vocês plantaram, do que vocês educaram, do que vocês se preocuparam em guiá-los à luz da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em especial nesse domingo, Dia das Mães, a todas as mães da escola dominical. Glória seja dada ao nome do Senhor, por nós concluirmos mais um livro. Pela misericórdia de Deus, no próximo domingo nós estaremos nos confraternizando no nosso culto de encerramento desse ciclo de estudo. E eu tenho certeza que Deus vai se fazer presente no nosso meio. Orem essa semana, intercedam a Deus pelo nosso evento, que eu tenho certeza que seremos abençoados ricamente pelo nosso esforço, pela nossa dedicação ao longo desses vários meses que estivemos aqui de uma forma virtual, mas preocupados em aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente semana e nos vemos domingo na nossa grande festa.